Só que, cara, Minority Report prova uma coisa pra mim. Tom Cruise e Spielberg casam muito bem. Eles fizeram depois Guerra dos Mundos, que é maravilhoso também, mas isso aqui é absolute cinema, cara. É absolute cinema. Se você gosta de ficção científica, tu tem que ver Minority Report, porque assim, o conceito aqui é sensacional. Essa ideia de conseguir criar uma tecnologia, nesse caso uma inteligência artificial, que consegue prever o futuro e impedir que crimes aconteçam, é absolute cinema. Não tem como. Próxima segunda, a sua tela quente vai ser especial, porque Tom Cruise vai entrar em ação. Preciso ver o que vai acontecer. No futuro, a polícia vai poder prever todos os assassinatos. E os criminosos serão presos antes de cometer o crime. Há 6 anos não acontece um assassinato. O sistema é perfeito. Só que esse tira descobriu que o próximo assassino será ele mesmo. Quem é a vítima? Eu nunca ouvi falar, mas eu estou marcado para matá-la em menos de 36 horas. Agora ele vai viver a mais incrível aventura de sua vida. Mudar o próprio destino. Eu não posso ajudar, ninguém pode. De Steven Spielberg, Minority Report, A Nova Lei. Um grande sucesso do cinema. Filme inédito. Próxima segunda, em tela quente especial. Essa ideia dos precogs, né, que são como androides que são colocados ali numa espécie de piscina, numa piscina ali, que consegue agrupar dados e informações de pessoas no mundo inteiro. No caso, a tecnologia ainda não explodiu para o mundo inteiro, mas ali na cidade onde eles estão é simplesmente genial, cara. Então eles conseguem reunir informações de tudo quanto é lugar, de todas as pessoas possíveis, como se fosse um HD. E essas informações estão nos precogs. Os precogs são, na verdade, seres humanos, eles não são androides 100%, eles são meio humanos, poderíamos por assim dizer. Eles são meio humanos que têm dons e habilidades que simplesmente eles conseguem prever o futuro. E aí eles criam essa tecnologia onde esses precogs, eles buscam essas informações e coletam e transportam essas informações para os computadores, fazendo assim com que os detetives consigam sanar diversos problemas, resolver antes mesmo que aconteçam diversos assassinatos, crimes de diversas formas. Cara, imagina se a gente tivesse isso no mundo real, se isso fosse realmente possível. In lounge rooms across the nation will blow. Millions of Australian jaws will. E aí, claro, como todo bom filme que debate a questão da inteligência artificial e do avanço da tecnologia, a gente tem que ter também o lado negativo disso, porque assim como deve ser maravilhoso se prever crimes antes que eles aconteçam e impedir esses crimes, pode acontecer de a moral disso tudo ser danificada. Porque, pensa comigo, se a gente conseguisse ter uma tecnologia que fizesse exatamente isso, prevesse algum crime e impedisse ele, será que o governo, obviamente, ele iria pegar isso pra ele porque ele quer se meter em tudo? Então o governo ele não ia usar isso pra fazer coisas erradas? Então, por exemplo, se o cara tá ali envolvido numa corrupçãozinha, então eles iriam utilizar o precog para tentar prever uma possível corrupção e impedir que ela aconteça. Obviamente eles não vão querer que impedir que isso aconteça, né? Mas é aí que entra a burlação. Aceitem essa palavra errada aqui, tá? A burlação da lei, tá? É a burlação da lei. O cara vai burlar a lei, é a burlação da lei, tá? Então, sempre o governo encontrando uma maneira de burlar o próprio sistema. O sistema burlando o próprio sistema. Então, os caras querem fazer um caixa 2, querem praticar os atos libidinosos com o nosso dinheiro, o dinheiro público que é nosso, tá ligado? Aí o que eles vão fazer? Cara, os precogs, eles vão antever isso aqui. Se eu fizer esse esqueminha aqui, o precog vai ver, pô. Então aqui, pô, sumiu aqui um dinheiro aqui da verba pública para ir para a escola, então eles vão tentar investigar isso aqui, eles vão usar o quê? O precog, eles vão usar a tecnologia
que eu me apossei, que não foi eu que criei, tá? Foi um cientista que criou, mas eu me apossei dessa tecnologia, eles vão usar essa tecnologia que eu me apossei contra mim. Ou seja, a tecnologia não é minha, mas eles vão usar a tecnologia que não é minha, mas que eu peguei, contra mim. Olha só que absurdo. Que absurdo, eu não posso mais roubar, não posso mais ser um político que rouba pessoas. Então eu tenho que encontrar uma forma de burlar esse sistema. E, obviamente, tem ali algumas falhas, e a grande discussão do filme é: será que os precogs eles conseguem realmente prever tudo o que vai acontecer? E aí é que entra o grande plot twist desse filme daqui. O grande vilão do filme nada mais é que o Lamar, ou seja, o cara que criou e que desenvolveu os precogs. E cara, quando eu vi esse filme pela primeira vez, lá em 2004, 2005, vi na tela quente quando passou, eu simplesmente não entendi absolutamente nada, porque, obviamente, eu não tinha ainda massa encefálica suficiente para entender a complexidade desse filme. Então eu apenas entendi o seguinte: pô, quem é esse velho aí? Por que ele era o vilão o tempo inteiro? Na minha cabeça, o vilão era o personagem do Colin Farrell, né? Eu pensava que era o Whitwell que era o vilão. Só que depois no final, cara, e aqui entra a parte de spoilers, tá? Se você assistiu o vídeo até aqui e não assistiu ao filme, pula, vou deixar a minutagem aqui porque eu vou falar muito spoiler aqui agora, tá? Então, você ficou aí, agora vamos lá, olha, agora é por sua conta e risco. O vilão desse filme não é o Colin Farrell. Significa peligro! Peligro! Quando você vai assistindo o filme, a forma como os personagens são desenhados é para que você entenda, por exemplo, que o Whitwell é o vilão. Porque ele quer perseguir o John o tempo inteiro, mas ele só tá fazendo o trabalho dele, né? E nos Estados Unidos tem essa coisa de que ninguém gosta da FBI porque eles são muito intrometidos e tudo mais. E claro, obviamente, o pessoal ali que trabalha com o John e o próprio John não gostam dele porque já chega metendo o bedelho, se achando arrogante, se achando o melhor de todos. Só que ele é um novato que tá dentro da polícia, que quer resolver aquele crime, e aí, obviamente, ele pega o John para Cristo. Quando ele finalmente descobre que, na verdade, o John não é o responsável pelo assassinato e que, na verdade, o grande criminoso é o Lamar, o que o Lamar faz? Mata ele. E pra mim, esse foi um dos momentos mais catárticos do filme, cara. Assim, foi literalmente do nada. O cara tava falando aqui, dizendo, olha, não faz sentido o John ter matado aquela pessoa, porque tem um momento aqui em que não faz o menor sentido. Sabe, eu não vou entrar em muitos detalhes para não dar mais spoiler ainda, você precisa ver a obra, tá? E aí, enquanto ele tá falando, dizendo por que ele não vê sentido no John ter matado e conseguindo, então, provar a inocência do John, do nada, uma bala no meio do peito do cara, velho. E aí eu fico olhando assim, cacete, como assim, velho? Can't see a thing. E aí, claro, à medida que você vai assistindo o filme, reassistindo o filme várias e várias vezes, você vai percebendo algumas coisas que você não percebeu da primeira vez, né? Justamente essa questão, cara, tava o tempo inteiro na cara que não era o vilão, que não era ele. E, obviamente, a gente sabia que não era o John, porque, afinal, é o Tom Cruise, né? Não tem como ele ser o vilão ali naquele filme. Mas nada indicava que era o velho. Porque o velho ele não aparece o tempo inteiro no filme, então ele dá uma sumidinha. Então o que a gente pode imaginar? Quem matou o cara lá no começo do filme foi alguém aleatório que vai aparecer e a gente vai conseguir agora descobrir isso no final. Mas não, era o cara que criou o precog. Mas por que ele armou todo esse plano? Por que ele armou o assassinato daquele cara e colocou a culpa no John? Simplesmente porque ele queria testar o quanto que os precogs poderiam prever o crime. Se o John morresse, pronto, o precog é infalível, ele consegue prever todos os tipos de crime. Mas se o John não matasse o cara, é porque o precog não conseguiu prever, porque já estava destinado, o John ele já estava destinado a matar aquele cara. Porque,
Obviamente, os precogs eles anteviram aquilo. Mas quando o John ele tem uma chance de voltar no tempo e simplesmente não matar o cara, pronto, ele conseguiu cessar aquele ciclo vicioso de que ele seria realmente o cara que matava o outro lá. Então, o Lamar, ele criou todo um contexto para que o John estivesse no local certo, no lugar certo, para matar aquele cara que o Lamar pagou para estar lá. Então, era predestinado, o cara lá, ele estava predestinado a morrer pelas mãos do John, porque o Lamar quis assim. Com isso, se o John matasse o cara, o Lamar provaria o seu ponto de que os precogs eles não erram, eles não falham nunca. Mas se o John não matasse, eles iam pensar, putz, os precogs preveram que o John mataria o cara. Mas o John, ele voltou no tempo e não matou. Com a ajuda de quem? Da Agatha. A Agatha mostrou pra ele, olha, se você tem uma chance, se você não matar ele, você simplesmente consegue quebrar esse ciclo e aí você tá livre. Então ele se poupa, ele não mata o cara. Mas qual que é o contexto ali, né? Como eu falei, ele tá atrás do cara que matou o filhinho dele. Então o Lamar, ele arquitetou todo esse plano de que o filho dele morreu, de que o cara que o John iria matar seria o cara que sequestrou o filho dele e matou. Então obviamente o John ia ficar puto, ia matar o cara. Então tudo isso foi orquestrado. O filho dele morreu por outras consequências, mas aquele cara ali em si, ele foi pago pelo Lamar pra fingir, pra arquitetar tudo aquilo. Cara, é um bagulho muito louco. Eu me senti assistindo Kubanacan vendo esse filme aqui. Que foi? Doeu. Hã? Porque se você perder um detalhezinho, você não entende mais nada desse filme aqui. Cara, é simplesmente absoluto cinema. É o melhor filme da carreira do Spielberg. Se você acha o contrário, coloca aqui nos comentários qual que é o melhor filme do Spielberg e coloca aqui o que você achou de Minority Report, A Nova Lei. Filmaço incontestável. Não tem como você falar o contrário, cara. Simplesmente não tem como.